E finalmente chegou a hora de falar dele. Este que é um dos smartphones mais bonitos da LG, talvez o mais bonito da LG até hoje. LG Velvet. Eu já fiz um unboxing, vocês já acompanharam aqui na link do ClickTech o lançamento, informações a respeito do lançamento, e depois de mais de 2 meses de uso, utilizando ele como se fosse o meu smartphone particular, eu volto aqui agora para falar a respeito das minhas experiências. Bonito ele é. Eu vou falar mais um pouquinho a respeito do design, mas não tem dúvida que ele é bonito. Mas será que é um smartphone que vale a pena? Eu não vou responder essa pergunta. Eu vou tentar dar subsídios através da minha experiência para que você possa responder. Porque, como eu costumo dizer, smartphones ou qualquer outro dispositivo tecnológico, é muito complicado você falar a respeito do que é melhor. Porque geralmente a melhor resposta é o que é melhor para você. Isso vai desde especificações até a questão preço, é claro. É isso que eu vou tentar fazer. Tentar te ajudar a chegar nessa resposta. Vamos lá? Então, muito bem. Vamos começar falando a respeito do design. Não só porque eu estou acostumado a sempre começar um review que eu faço através do design, mas porque o design do LG Velvet é o seu ponto de destaque. É aquilo que a própria LG enfatizou desde o começo. E a LG, para quem conhece, sabe que sempre foi uma empresa muito inovadora. Quem conhece a história da empresa sabe que desde lá o LG Chocolate, não sei quem vai ter idade para lembrar, não que seja tão velho, mas para lembrar do LG Chocolate, que foi um dos grandes sucessos da empresa, ainda antes da era do smartphone, e ele foi um dos smartphones mais vendidos do mundo até hoje. A LG ela sempre inovou, ela foi ela foi a primeira empresa a criar um smartphone não só de tela curva, mas um telefone flexível. Eu testei esse smartphone, LG Flex. Ela trouxe algumas inovações e otimizações em smartphones, como por exemplo o Smart Button, que na linha G ficou por muito tempo, onde você tinha uma maior ergonomia, já que você tinha o botão Power Volume na traseira. Trouxe recursos onde ainda não era muito comum, por exemplo, o modo profissional nas câmeras. Lançou um smartphone modular ainda, que tenha sido uma aposta meio duvidosa. Recentemente, inclusive, quando algumas empresas já estavam lançando seus smartphones de tela dupla, ela inovou ao trazer uma opção de um smartphone de tela dupla, que é você acoplar uma espécie de capa que transforma o seu smartphone no smartphone de tela dupla. Inclusive, o LG Velvet tem essa opção também. Recentemente, agora em 2020 também, ela trouxe o LG Wing, que é um smartphone que tem uma tela dupla rotacional. Então, que a LG é uma empresa inovadora, isso é fato. O problema é que, apesar de tudo isso, por incrível que pareça, ela acabou caindo na mesmice quando a gente fala a respeito do design dos seus produtos de mercado realmente, não desses produtos conceituais, digamos assim. Claro que alguns realmente chegaram aos seus aparelhos, mas já fazia muito tempo que a LG não trazia uma novidade de verdade, né? Ou uma novidade que desse certo, pelo menos. Ela, por exemplo, quando a gente fala da linha K e mesmo da linha G, que até então era a linha que seria o seu flagship, seu carro-chefe, a gente tinha muito mais do mesmo. A gente tinha aparelhos que pouco se diferenciavam. A gente pode ver muito bem isso, por exemplo, na linha K, onde você tem aparelhos muito semelhantes que se diferenciam por especificações, por recursos muito específicos, por algumas coisas, mudanças da lente de um lado para o outro, coisa do tipo. Mas sempre foi aquela coisa do mais do mesmo. E a LG acabou perdendo muito mercado com o passar dos anos, tanto que uma gigante do mundo da telefonia móvel, hoje ela acabou ficando muito esquecida nesse mercado. E é aí que entra o LG Velvet, que tem a proposta de recolocar a LG no mapa dos smartphones para concorrer de igual para igual com grandes empresas hoje em dia. O LG Velvet, então, ele traz uma nova proposta de design. E parafraseando um dos executivos da LG no lançamento da LG, ele é tão bonito que nem parece um smartphone LG. A LG se dedicou realmente intensamente a fazer um smartphone muito bem feito. Então, ele tem a frente totalmente clean, bordas muito pequenas, muito finas na parte inferior e na parte
superior. A gente tem aqui uma lente frontal em forma de gota pequena e discreta, uma caixa de som, um alto-falante acima dessa lente, ainda mais discreta. As bordas laterais, elas são arredondadas tanto na frente quanto na parte de trás, uma parte de trás também muito bonita em vidro. O único problema da branca é que acaba pegando muitas marcas de dedo, mas não deixa de ser muito bonita. Tem inclusive esse design cintilante, essa cor cintilante nessa versão branca que eu peguei, pelo menos, que traz esse visual muito bonito. As lentes também posicionadas aqui, alinhadas verticalmente, ficaram muito bem colocadas, são muito bem feitas. A gente vê o detalhe em cada ponto do acabamento, vê que a LG ela realmente fez um trabalho muito bem feito em cada ponto do seu design. A gente tem a lente principal um pouco mais saltada e as duas lentes mais o flash já no nível do vidro traseiro. Enfim, em termos de design não dá para negar, a LG fez um excelente trabalho, o acabamento é muito bom e não tem muito o que falar. A LG nesse ponto tá de parabéns. É um smartphone lindo, é um smartphone bonito, é um smartphone gostoso de pegar, é um smartphone gostoso de usar, é um smartphone gostoso de ver, de mostrar para os outros, de tão bonito que ele é. Você pega ele na caixa, eu acho que no vídeo, nas fotos, não dá para perceber tão bem. E assim como muitos outros canais, eu li algumas informações que foram postadas por colegas também, todos eles, não tem jeito, acabam tocando nesse ponto. O LG Velvet é um smartphone bonito, mas um smartphone não vive só de beleza. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco a respeito da minha experiência, tentar fazer isso de uma forma resumida. Quem quiser mais informações a respeito dos meus testes com o LG Velvet, vai lá em além-do-clicktech.com.br, onde você vai ter um texto completo com esse review, e vamos ver se realmente ele é mais do que só beleza. Para terminar essa parte do design, uma coisa interessante, a LG já tem feito isso com vários dos seus lançamentos. Ela traz uma capa, essa capa aqui de plástico, borracha, né? Acho que é a capa TPU, transparente, para adicionar um pouco mais de proteção. Então você tem na caixa já essa proteção. Ele é um smartphone, principalmente com essas bordas arredondadas, ele dá essa sensação de ser mais fino do que ele realmente é. E a capa acaba deixando ele um pouquinho mais grosso, mas nada que atrapalhe na pegada. A única questão é, claro, vai esconder um pouco da beleza do aparelho. Ele não fica feio com a capa, mas é claro, não tem toda a sua real beleza. Mas aí é questão de escolher se você prefere um smartphone bonito e desprotegido ou você prefere abrir mão um pouquinho ali da beleza para colocar uma capa de TPU para proteger o seu smartphone. Então, isso é algo que não é só a LG que tem. Qualquer smartphone que você for colocar uma capa, você vai ter que ter esta decisão. E além disso, agora sim, para finalizar essa questão do design, o LG, já que nós estamos falando sobre proteção, o LG Velvet, ele possui certificação IP68, que significa que ele é a prova d'água e também a prova de poeira, tá? Então é mais uma questão importante aí que a LG trouxe nesse lançamento. Bom, agora vamos falar então da tela do LG Velvet. A tela também, seguindo todo esse conceito que a LG trouxe de beleza, de design, de cuidado, a tela também ela tem um cuidado muito bom em todo o seu acabamento, na sua qualidade. É uma tela POLED Full HD Plus de 6,8 polegadas, então é uma tela grande, dá para perceber como ela é grande, o aparelho em si ele tem um tamanho muito legal, então você consegue jogar, assistir vídeos, ver fotos, ler de forma muito confortável e de forma muito agradável, porque a tela não só é grande, como ela tem uma qualidade muito boa, qualidade de brilho, o brilho dela é excelente, inclusive em termos de brilho de tela você pode até configurar para ela ter um brilho extra, que acaba gastando um pouco mais de bateria e pode ser desconfortável, mas eu, por exemplo, gosto muito de brilho, então eu deixo sempre no brilho máximo. E você também tem muita vivacidade de cor, dá para perceber aqui na interface adotada pela LG que ela coloca uma interface colorida, os ícones, tudo é bem colorido, de forma que possa usufruir ao máximo da qualidade que a LG traz de tela para esse smartphone. Então sim, é uma tela também muito bem feita, muito bacana. O único ponto que eu nem coloquei como um ponto negativo, mas talvez poderia ter sido melhor,
colocaria o LG Velvet num patamar um pouquinho acima, né, do que ele está hoje, lembrando que é um smartphone intermediário premium, não é um smartphone premium top de linha que concorre com os grandes top de linha das outras fabricantes, não. Ele é um smartphone que a gente classifica ele como um intermediário, mas que ele tem recursos, design, especificações que podem colocar ele ali quase no premium, não chega a ser um premium, mas ele está no intermediário para cima, né, um intermediário mais próximo de um top de linha, então seria isso. Então ele tem uma tela de 60 Hz, então a taxa de atualização é só de 60 Hz, enquanto a gente já tem outras fabricantes lançando telas melhores neste quesito. Como eu disse, não é um ponto negativo, poderia ser algo que a LG poderia ter ganhado uma pontuação nesse quesito, mas não que ela perde. Agora a gente vai falar de câmera do LG Velvet. Eu tirei algumas fotos com este aparelho e ele tem 3 câmeras. Tá? Ele tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente de profundidade, que é aquela para você fazer aquele efeito desfocado na foto, o efeito bokeh, né, que é muito utilizado no modo retrato, de 5 megapixels. Enquanto a gente tem a lente frontal de 16 megapixels. Então é um conjunto interessante de câmera, que traz também alguns recursos interessantes. Você tem recursos como time-lapse em 4K, você tem um modo noturno, você tem um modo manual, então você tem recursos interessantes de câmera, porém eu acho que a LG poderia ter abrido mão de certos recursos em pró da qualidade. Eu digo isso porque eu já testei muitos smartphones da LG. Testo smartphones da LG há anos, há quase 10 anos que eu escrevo. Pelo menos 8 ou 9 eu falo de smartphones da LG, não só da LG, de outras marcas, mas eu tenho essa parceria com a LG e recebo muitos smartphones da LG para testar. Inclusive já tive alguns smartphones da LG. Aliás, tem inclusive alguns smartphones da LG. Eu já testei câmeras muito boas na linha G. A linha G trouxe câmeras espetaculares que eu levei para viajar e tirava fotos incríveis. E eu senti que a câmera do LG Velvet poderia ser melhor. Poderia ser um pouco melhor. Ela não é uma câmera ruim, a qualidade das fotos não é ruim, mas deixa a desejar. Para quem está acostumado, tanto com smartphones desse segmento do intermediário premium, até mesmo intermediário, quem está acostumado com a LG, com câmeras da LG, talvez sinta que a LG ela trouxe uma câmera legal, mas que ela poderia ter tido a forma que ela se esforçou para trazer o design, ela poderia ter se esforçado também para trazer uma qualidade de câmera um pouco melhor, é a minha opinião. E como eu digo, quando a gente fala de câmera, melhor do que falar é mostrar. Então eu estou mostrando aí para vocês algumas imagens que eu registrei com a câmera do LG Velvet para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões. Eu consegui tirar fotos noturnas, tirei foto aqui à noite, consegui tirar fotos de jardim, tirei várias fotos aqui em casa, mas assim, em alguns momentos você sente que há muito ruído na foto, a câmera não sabe lidar muito bem com a iluminação, às vezes é um pouco lenta para travar foco, eu senti dificuldade em alguns momentos para você travar, então às vezes parecia que na hora você vai perder o momento que você está tirando a foto porque você não consegue fotografar, então eu achei que faltou algumas, não sei, a LG poderia ter se esforçado um pouco mais para melhorar o aspecto da câmera. Vídeo, eu gravei alguns, inclusive fiz vídeos para o canal, alguns trechos de vídeos para o canal com a câmera do LG Velvet. Vídeo eu achei bacana, então essa questão do 4K. O time-lapse eu usei bastante no Instagram para fazer stories. Eu fiz instalações aqui em casa, de casa conectada, e gravava com time-lapse nativo do LG Velvet e conseguia fazer algumas edições, ficou bem bacana, mas também nem sempre a qualidade ficava perfeita, tá? Então é só um adendo aí em relação à câmera da LG. O LG Velvet ele vem com Android 10, não é um Android 10 puro, porque a LG não utiliza a versão Android pura, ela tem a sua própria interface de usuário, que não é um problema, muito pelo contrário, ela traz algumas coisas que inclusive outras fabricantes também trazem e que o Android foi até incorporando posteriormente. Então você tem um visual bem clean, bem fluido, não é ruim o sistema adotado pela LG, né, o seu sistema adaptado para o seu smartphone.
A única coisa é que tem bastante Bluetooth. A LG, cada lançamento que ela vai trazendo, parece que ela vai adicionando mais Bluetooth. Alguns interessantes, mas nem todos. Aqui, por exemplo, eu criei até uma pasta LG, onde eu tenho só nessa pasta 13 Bluetooth, 13 aplicativos pré-instalados. Tem mais, mas aqui são 13, sendo que desse aqui metade pelo menos eu nunca nem abri, ou se abri, eu abri para ver o que era e fechei, nunca mais vi, e ninguém talvez nunca mais queira saber desses aplicativos. É bom que a maioria você consegue desinstalar, não todos. Mas você tem aplicativos interessantes. Um que eu sempre gosto, que todo lançamento LG traz, é o Game Launcher. O Game Launcher, ele junta todos os jogos num espaço próprio para isso, e ele adiciona recursos interessantes, isso que eu acho legal. Então, por exemplo, em um determinado jogo, você consegue, dentro do jogo, ou aqui no próprio Game Launcher, silenciar a multimídia. Você quer jogar, mas não quer que tenha som nenhum, você silencia multimídia. Uma função que eu sempre deixo ativada quando eu estou com o LG é o desativar alertas. É um modo não perturbe específico para jogos. Quando você entra no jogo, ele desativa todos os alertas. Você não recebe notificação, você não recebe nem ligação, que na verdade você recebe, mas não vê que recebeu, a não ser que você coloque, aí tem essa opção de aparecer um bannerzinho informando que você tem uma ligação, tá? Você consegue fazer busca em canais de jogos daquele jogo que você está ali jogando, e tem outras possibilidades, como por exemplo também, e você também consegue, uma coisa bem legal, é alterar a qualidade do jogo, a frequência de qualidade do jogo, de imagem do jogo, aqui facilmente através do Game Launcher, e você pode fazer essa alteração para cada jogo instalado. Eu acho muito legal, eu acho que é uma funcionalidade útil, principalmente para quem joga no smartphone, eu gosto bastante. Um outro aplicativo que eu acho legal que a LG traz, que eu gosto bastante também, é o Smart Doctor. Com esse aplicativo você tem alguns diagnósticos dos recursos do seu aparelho e você consegue otimizar. Então ele mostra, por exemplo, aqui qual a porcentagem de uso da sua memória interna, da sua memória RAM. Ele mostra informações sobre o uso de bateria, você pode testar o hardware e ele vai inclusive trazer dicas para você otimizar o uso, e ele mesmo pode fazer algumas otimizações, como limpar a bateria, colocar aplicativos em segundo que não são muito utilizados em uma espécie de hibernação. Então assim, são muitas possibilidades que esse Smart Doctor traz e eu acho muito interessante. Então, nem tudo é ruim dentro dos Bluetooth que a LG traz no seu smartphone, apesar de eu achar que cada vez mais ela está trazendo mais desses aplicativos e nem todos são muito úteis. Bom, um outro ponto importante para a gente falar quando a gente fala de um smartphone ou de qualquer equipamento do tipo é o seu processador, é o seu desempenho, é o seu hardware, aquilo que vem dentro dele que faz ele funcionar. O LG Velvet versão nacional, ele é equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 845, que não é o mesmo da versão internacional, que inclusive é a versão 5G, até porque a gente não precisa no momento de um smartphone 5G no Brasil, apesar de já estarem sendo lançados e algumas operadoras estarem aí com uma espécie de 5G, né, que ainda não é o 5G que a gente vai ter de verdade no Brasil. Então assim, o smartphone 5G não é algo que seja extremamente relevante dentro do cenário atual no Brasil. Então, compreensível não trazer um chip 5G. Só é estranho que a LG trouxe um chipset inferior ao que já foi adotado no lançamento anterior, que era o top de linha, o LG G8X, né, que é até então seu carro-chefe da marca, e talvez poderia ter, né, trazido um chipset melhor, mas talvez aí já teria colocado o seu Velvet num patamar maior e o preço fosse maior, sei lá. É tudo uma estratégia. Por outro lado, o processador escolhido é um processador bom, por mais que não seja o mais recente, não seja o topo de linha dos processadores móveis, é um processador bom e ele traz uma otimização muito boa dentro do LG, ainda que o desempenho não seja perfeito. Eu vou terminar de falar as especificações e vou falar um pouquinho a respeito do desempenho. Ele tem também 6 GB de RAM e 128 GB de capacidade de armazenamento interna, que pode ser expandida através de cartão de memória para até 2 TB, que é suficiente para você armazenar bastante coisa. 128 GB, inclusive hoje, já está num patamar bem legal para o smartphone intermediário premium, tá? Então, nesse ponto, 6 GB também
o processador também. Agora, a experiência de uso que eu tive com ele foi muito boa, mas em alguns momentos eu senti alguns lags, e não é lag, e não senti algumas travadinhas, e não é porque eu estava executando um aplicativo, um jogo muito pesado, o que torna a situação mais estranha, porque às vezes eu estava simplesmente mexendo no smartphone e ele travava. Você tentava digitar, aconteceu, tentava digitar e o teclado, cadê teclado? Que não carregava. Ou eu tentava mudar uma tela, tipo ir de um aplicativo para o outro, e ele tinha um lagzinho ali para mudar a tela. Então a gente via que não era relacionado a ele não conseguir lidar com a tarefa. É uma falha que talvez seja até uma falha de sistema, de software, que possa ser corrigida. Então não é algo que aconteceu sempre, não acontece todo momento, aconteceu em alguns momentos muito pontuais. Por outro lado, jogando, apesar de eu ter tido esse problema raras vezes, mas jogando Clash Royale, mas jogando jogos pesados, como eu usei para testar, no caso Modern Combat, Asphalt, PUBG e outros, eu não tive problema. Então assim, não é um problema de desempenho do aparelho, pelo que senti. Talvez seja alguma falha, algum problema de software, como eu disse, que pode ser corrigida. Não é um problema que atrapalha, em momento algum ele me deixou na mão, não é um problema que desliga o aparelho, como a gente costumava ter e tem ainda alguns aparelhos. Em momento algum ele reiniciou, mas ele dava essas travadinhas. Então é o único ponto que eu tenho a destacar. No geral, quando ele está rodando seus aplicativos, ele roda muito bem, por sinal. Agora, para acabar o vídeo, a gente vai falar de bateria. E bateria, eu vou te falar que é um ponto complicado quando a gente fala de smartphones, porque a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos smartphones, mesmo dos topes de linha. A princípio, quando eu comecei a testar o LG Velvet, eu achei que eu ia me decepcionar, porque parecia que a bateria não durava tanto. Eu usava pouco e a bateria parecia que consumia muito. Mas aí, até então, eu não estava ainda medindo realmente. Eu geralmente baixo o aplicativo AcuBattery Pro, que eu comprei, que eu uso para fazer essas análises de bateria. Eu não tinha feito essa instalação. Então eu resolvi instalar esse aplicativo e eu falei, logo de cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste de uso intenso, eu quero ver até onde vai essa bateria. E nesse teste de uso intenso, geralmente o que eu faço? Eu pego o smartphone e deixo ele o dia inteiro, na verdade, o tempo que ele aguentar a bateria, com tela ligada, reproduzindo vídeo, jogando, Bluetooth ligado, enfim, usando ele com brilho mais próximo do máximo ou no máximo, usando ele o dia inteiro para valer, porque com tela ligada e tudo. Eu queria ver até onde ia. E a duração foi de 7 horas e 59 minutos, indo de 99% a 5% de bateria, que eu achei muito bom, levando em consideração os testes que eu já realizei com outros smartphones, chegaram muito próximo, com baterias até melhores, eu achei muito bom. Eu segui então com os testes, fazendo testes com o smartphone em uso cotidiano, ali no dia a dia, na minha rotina, principalmente em casa, já que eu não tenho saído muito durante a pandemia, mas jogando, eu assisto bastante vídeos no YouTube, ouço música, fico bastante em redes sociais, então foi esse uso que a maioria das pessoas tem no seu dia a dia. Então a bateria, lembrando que a bateria é uma bateria de 4.300 mAh, ela chegou realmente a 13 horas e 50 minutos, a média ficou bem próxima a isso, entre 13 e 14 horas de duração nesse uso aí rotineiro. E com um uso menos intenso, aqueles dias que você usa menos smartphone, geralmente mais para fim de semana, principalmente, chegou a mais de 23 horas de duração a bateria. Eu achei uma duração honesta, uma autonomia justa. Tá? Lembrando que quando a gente fala sobre autonomia de bateria, a gente está falando sobre uma estimativa, porque isso varia de usuário para usuário. Para mim, foi assim, essa foi a minha experiência, mas isso vai depender dos aplicativos que você tem instalado, da forma que você usa, do quanto de tela você usa, do brilho, da rede que está conectada, tudo pode interferir na bateria. A forma que você usa o smartphone afeta a duração da bateria, isso é um fato. Então é importante lembrar disso. Para terminar, 2 pontos interessantes. Primeiro, o LG Velvet possui carregamento rápido. E ele acompanha na caixa um carregador de 9 volts, que eu achei pouco, porque
Outras fabricantes já enviam carregadores rápidos de 15, 25. Então a LG podia ter caprichado aí no seu carregador. É um carregador bom, carrega mais rápido que um carregador normal, de fato, porém não tão rápido quanto eu esperava. Então você pega, por exemplo, um carregador mais rápido, é claro que a carga é muito mais rápida, mas é um pequeno detalhe. Além disso, ele tem suporte à carga sem fio. Isso eu achei muito legal, isso é muito bacana e eu espero que cada vez mais fabricantes tragam dispositivos com carga sem fio para o mercado, independente de serem top de linha, intermediários, até smartphones mais básicos. Aos poucos eu espero que isso vá se popularizando, porque é muito prático. A gente tem hoje uma tecnologia de carga sem fio que é muito melhor do que as primeiras tecnologias, inclusive a LG trouxe no seu LG G4 também, falando das questões de inovação da LG, carga rápida, e eu usei uma vez e usava raramente porque era muito ruim. E hoje não, hoje eu consigo deixar aqui ele na mesa. Eu, apesar de não precisar, porque a bateria até que dura o dia inteiro, mas vez ou outra ele está ali do meu lado. Eu tenho um carregador da Anker, que eu já inclusive mostrei aqui no canal para vocês. Eu deixo ele lá apoiado já por costume, digamos assim, e ele fica ali de boa carregando e tem uma carga legal, tá? Então é um ponto bem positivo, é um ponto bem legal, ele tem esse suporte então à carga rápida. Então é isso, este é o LG Velvet. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu tentei fazer um vídeo mais conciso, mais rápido. Quem quiser mais informações, pode ir lá em alemdoclicktech.com.br, ler o review completo, ou então pode colocar aí nos comentários também. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa a respeito do LG Velvet, coloca nos comentários que eu vou responder. Eu sempre venho aqui nos comentários, sempre dou uma olhadinha e todas as dúvidas, tudo aquilo que eu consigo, eu gosto de ajudar, gosto de responder, vou atrás se eu não souber a resposta. Então pode colocar aí se você quiser saber mais alguma coisa a respeito do LG Velvet. Não esquece também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Curta esse vídeo, isso é muito importante para que eu possa continuar fazendo vídeos, para que esse vídeo possa levar informação dessa forma que eu gosto de trazer aqui para vocês, para mais pessoas. Então já compartilha também com seu amigo aí, fala para ele, olha que bacana esse vídeo, fala um pouquinho a respeito do smartphone, quem sabe. E é isso, e eu espero que eu tenha conseguido trazer uma informação que possa ajudar a responder aquela questão lá do início. Será que o LG Velvet é um smartphone que vale a pena? Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Click Tech.